A paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus livre de todas horas mal. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também pode comentar aí que eu vou responder, tá bom? Vamos para a palavra de hoje. Deus, ele diz: mas a todos quanto o receber, deu o poder de ser filho de Deus, aos que crê no seu nome. Então, essa palavra aqui diz o quê? Nem todo mundo. Está escrito no João 1, versículo 12. Nem todo mundo é filho de Deus. Por mais triste que seja, mas é o que está escrito. Porque os filhos de Deus, ele só dá o direito de chamar ele de pai e ser o filho dele, aqueles que nele crê, aqueles que obedecem e fazem a vontade dele. Caso contrário, ele não quer como filho. O problema é que ele não quer como filho, entendeu? Porque Deus escolhe os filhos, Deus escolhe, e quando Deus escolhe, ele escolhe os melhores para ser os filhos dele. Então é muito importante. Sônia, mas eu não posso ser filho de Deus? Só depende de nós. Só depende de nós. Deixar tudo que é mal, deixar tudo que é ruim, deixar as coisas feias, aquelas coisas que Deus, ele não se agrada, que Deus não gosta. Deus não gosta de um monte de coisa. Tem muitos vídeos aí no canal, você pode ver. Tem um vídeo que fala sobre as coisas que Deus não gosta. Então, Deus não gosta de um monte de coisa que a gente faz errado, que a gente faz que é feio. E essas coisas nos separa de Deus. Deus, ele não aceita o erro. A única forma que a gente tem de ser filho de Deus, considerado filho de Deus, é fazendo as coisas corretamente. E imediatamente nós passamos a ser filho de Deus. E os filhos de Deus é herdeiro de todas as coisas. Você imagine o poder que a gente tem aqui e não conhece. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos donos de cada parte desse mundo. Porque o mundo quem criou foi Deus. E a gente não conhecendo isso, nós não sabemos nem usá-los. E a Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Isso é muito sério. Então ele diz aqui: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu nome crer, em teu nome não, e no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serão salvos. Isso está escrito no livro de Romanos 10, 9. Que Deus ressuscitou dos mortos e que Ele é o Senhor. A gente será salvo. As pessoas que não acreditam em Deus, eles negam esse fato. Eles negam isso. Eles não aceitam que Jesus ressuscitou, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus existe. Então eles negam a Deus. E Deus, ele fala: se tu confessar com a tua boca que eu sou o Senhor e que ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é tão difícil, é só crer. É só você olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para a terra, olhar para todas as coisas maravilhosas que Deus criou. E aí você consegue ver Deus em cada coisa que Ele criou. Deus, ele está presente do jeito dele, mas Ele está presente. Deus é o bem, Deus é o amor, Deus é a paz. Você só encontra isso nesse Deus que a Bíblia fala. Deus, ele representa o amor, a paz. Deus representa o bem. E tudo que Ele criou é bom, é gostoso. Muitas coisas boas Deus fez. Deus só fez o bem. Tudo que tem de errado
Ele destrói aquilo que Deus construiu para nós mesmos. Se você olhar em volta de você, você vê só a perfeição de Deus. Mas a natureza humana desfaz parte da beleza de tudo que Deus criou. Alguns seres humanos eles conseguem preservar o lado do bem deles e outros não. E outros se perdem. É por isso que a Bíblia fala que Deus vai deixar muitos de fora. Muita gente não vai poder entrar no céu. Por quê? Por causa da natureza que se corrompe, o coração é escuro e Deus, ele rejeita e vai ficar de fora. Se a pessoa não crer e não acreditar que Deus é o Senhor, não pode entrar no céu. Romanos 3, ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui fala o quê? O que é que você entende com esse versículo? Aqui esse versículo ele fala que Deus, ele amou o mundo. Mas ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o próprio Filho dele para se sacrificar por todos nós. Porque aquela morte da cruz que a Bíblia fala, ela não foi a troco de nada, mas ela estava libertando, ele estava nos salvando. A Bíblia diz que toda a humanidade já estava perdida, porque Deus tinha rejeitado, por causa do pecado daquelas pessoas que tinha cometido, Deus rejeitou as pessoas. Mas ele não estava feliz com aquilo. Ele não estava aceitando perder toda a criação que ele criou. Então ele mandou o próprio filho dele para ser o sacrifício por todos nós. E Jesus desceu para a terra com um único propósito: se sacrificar. Tem versículo que chama ele do Cordeiro, aquele que se sacrificou por todos nós. Então ninguém nesse mundo de hoje fique sentado esperando sacrifício mais de Deus, porque Deus já se sacrificou por todos nós. Nós somos libertos. Hoje cabe a cada um de nós pegar a sua cruz e seguir Jesus. A cruz que Jesus fala é os nossos problemas, nossa dificuldade, nossos temor, nosso medo. É a nossa cruz. Então pega e segue ele. Porque aqui ele fala que todo aquele que tiver nele será salvo. Mas aquele que não está com ele, tem um versículo que ele falou: está contra mim. Entendeu? Então não esteja contra Deus. Tudo depende de nós. É você querer. A decisão é só sua. Deus não tem nenhuma influência na sua decisão, porque tudo já foi escrito, porque tudo já foi colocado, já foi posto diante de você, diante de mim. Cabe nós escolher o caminho que a gente quer seguir. Se você escolher Deus, Jesus disse. Então, aqui ele fala: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pancada, né? Então é isso que Deus falou. Isso foi Jesus Cristo, enquanto ele estava na terra, que falou isso e mandou que escrevesse para que o povo dele conhecesse.
soubesse dessas informações. E não é para todos, é para os que crê, os que têm fé, os que acreditam nele. Eu sou uma dessas pessoas. Então ele diz aqui, a salvação não há em nenhum outro. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar no Deus peixe, Deus boi, Deus cachorro, Deus que você quiser, Deus sol, Deus lua, Deus que você quiser. O que você inventar, o que você criar. Mas ele diz, mas não há salvação. Você não será salvo através de nenhum outro Deus, que não seja Jesus Cristo. Porque só Ele tem o poder de salvar. Só Ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas é de Deus. Nossa vida não depende de nós. Depende de Deus que nos deu ela. Só Ele deu, só Ele pode tirar. Isso é o que está escrito. Então, não adianta você correr para outro lado, porque só Deus é Deus. E quando você entender que só Ele é Deus, que Ele é o único Deus, Criador de todas as coisas, que seu joelho só vai se dobrar a Ele, a sua vida vai começar a mudar. A sua vida vai começar a mudar. Porque a sorte, a paz, o amor, a misericórdia faz parte dele, desse Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. E você vai começar a receber isso aí. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não acredita em Deus, todo aquele que não crê, ele já está condenado. Então, é muito sério, né, irmão, isso aí. Fica com Deus. Tem vídeo todos os dias.